Olá, queridos, tudo bem? Vamos entrar agora no MyDNA, de longe meu teste favorito. Inclusive até esse teste que a gente está dando para vocês, ele é uma simplificação. O projeto como um todo ele é muito mais complexo. Nós temos a formação em Coach Ikigai para você ter uma noção o dia inteiro trabalhando esse teste tão profundo que ele é. Eu não conseguirei aqui no VSP fazer a visão total do MyDNA, mas ele é um teste muito importante, porque ele fala sobre padrões comportamentais que tem muito a ver com o teu propósito. Existem elementos em você que são mais compatíveis com algumas atividades, com algumas profissões e outras. Dentro de você existem alguns padrões que são essência, que a gente chama de personalidade. Esse teste MyDNA ele não fala tanto de personalidade. O teste que fala sobre isso é um teste chamado MBTI. Existe uma versão gratuita na internet chamada 16 Personalidades. Se você quiser entrar no site 16personalidades.com, ele fala sobre esse perfil do que você é. Personalidade, então, seria aquilo que você é, a sua essência. Por exemplo, eu sou extrovertido, bastante extrovertido, comunicativo. Existem pessoas que são introvertidas. Isso é traço cardinal de personalidade. São 8 tipos que somados dão 16, uma combinação, onde Jung estudou e que mostra aquilo que você nasceu para ser. A gente dificilmente consegue mudar isso. Tenho amigos meus, por exemplo, um amigo meu que é palestrante e que ele é introvertido, muito tímido. Ele fez teatro e aprendeu a lidar com isso. Então, na plateia, quando ele está sobre o palco, ele parece mais extrovertido. Porém, se ele sai do palco no dia a dia, ele é bem mais calado, bem mais ensimesmado do que uma pessoa extrovertida. E isso ele não vai mudar. Ele aprendeu a lidar com isso, mas isso é a essência dele. Quando a gente fala de comportamento, ou seja, o que o teste vai mostrar, ele tem um pouco da sua personalidade, mas ele é muito mais uma fotografia do seu momento, aquilo que você está. Ele mostra coisas em você que estão, elementos que são potências que estão presentes em você e que têm consequências boas e não tão boas e que temos que trabalhá-las para chegar nos seus objetivos. Vamos então entender os 4 tipos de arquétipo. O que é um arquétipo? É um elemento que está ligado ao inconsciente coletivo e que tem um poder associado a ele. Quando você fala de mãe, que é um arquétipo fundamental, mesmo que você não tenha tido uma mãe tão presente, tão amorosa, a palavra mãe, o conceito de mãe, traz aquele conceito da pessoa que cuida, que é amorosa. Isso é um arquétipo. Ele fala para o inconsciente coletivo. Nós temos 4 arquétipos no nosso teste MyDNA. Temos o gato, a águia, o lobo e o tubarão. Quando a gente fala desses 4 arquétipos, cada um deles tem um poder. Então, se você fez o seu teste, tem uma série de combinações presentes que eu não vou apresentar aqui no curso, mas que são muito importantes. Vamos pensar então agora nos 4 arquétipos de forma isolada. Todo arquétipo ele tem uma presença que pode ser muito alta ou muito baixa. Se for muito alta, você terá uma consequência desse arquétipo por excesso, ou seja, você tem todas as virtudes que aquele arquétipo tem e igualmente, provavelmente, todos os defeitos, chamados de sombra. A sombra do arquétipo vem muito forte para você também. Se você não tem, ou seja, abaixo de 10%, você terá uma área de deficiência que trará uma consequência para você. Quando eu apresentar cada arquétipo, eu vou apresentar tanto a potência quanto a deficiência. Falando do primeiro arquétipo, pegaremos o arquétipo do gato. Quem que é o gato na visão do teste MyDNA de Ned Herman? O gato é o elemento relacional. O gato são as pessoas que estão muito ligadas ao aspecto emocional, às emoções. Os gatos, eles olham a realidade por meio do sentir. Eles não são tão voltados para a cognição. Eles não são tão voltados para a lógica. Eles sentem a realidade. Se você tem um gato alto, ou seja, acima de 50%, todos os elementos que eu vou falar aqui vão ficar muito fortes em você. Se é abaixo de 50%, entre 50% e 30%, vai ter outro elemento coadjuvante atuando junto. Mas se teu gato deu acima de 50%, provavelmente você tem uma tendência muito grande a sentir as coisas. O gato ele se preocupa muito com as pessoas. A palavra do gato é quem vai ser beneficiado, quem vai ser prejudicado, quem estará conosco. Ele fala muito de time, de pessoas. Os gatos são muito gregários, eles gostam de fazer junto com as pessoas. Os gatos gostam de servir. Quem tem gato alto tem uma tendência muito grande a profissões e trabalhos que estão ligados ao servir, ao criar um ambiente de acolhimento. Por exemplo, quando eu fiz esse teste com psicólogos e professores, a grande maioria deles tem gato alto, porque tem aquele elemento do acolhimento, de tratar as pessoas com carinho, de ser muito voltado ao lado emotivo das relações humanas. O gato, sem dúvida, ele é um entusiasta desse relacionamento e ele sente muito a realidade por meio das emoções. E aí, naturalmente, o gato tem uma sombra que tem que tomar atenção.
Um gato muito alto costuma fragilizar a pessoa para os sentimentos. Ou seja, se uma pessoa não se despede dele, não fala o que ele quer ouvir, ele acaba ficando muito magoado, ele leva as coisas muito para o lado emocional. Então os gatos com muita frequência, eles se magoam com os outros, porque eles sentem de uma forma que nem sempre é racional. Então todo gato tem que prestar atenção com essa tendência emotiva que ele tem, que pode prejudicá-lo, pode roubar potência em sua vida. No campo do propósito, o gato ele vai propiciar você uma preocupação com causas que são mais sociais. Todo gato ele vai ter uma preocupação mais do servir. Quando a pessoa tem um gato alto, a tendência dela é para a área social. Ela quer realizar seu propósito por meio do ajudar pessoas, da comunidades. Esse foco da assistência social é muito forte no gato. E com isso ele acaba se realizando muito quando ele consegue fazer entregas que fazem que ele sente que as pessoas estão felizes. A palavra felicidade ela é muito importante para o gato. O gato ele se realiza quando ele gera o bem-estar das pessoas, um sentimento de acolhimento. A causa social é muito comum. Assistentes sociais, psicólogos, professores têm muito esse sentimento porque é o lado positivo desse arquétipo gato. Pelo lado da prejudicar, o gato ele tem uma necessidade muito grande da aprovação dos outros. Essa é uma sombra muito forte do gato. Como ele depende muito do que os outros vão pensar sobre ele, não é raro que uma pessoa com um gato alto acabe não realizando o seu propósito porque ele fica esperando a aprovação dos outros. E com isso ele não tem tanto poder interno, ele não reconhece em si a capacidade de buscar aquilo que é valor para ele. Então o gato ele precisa ter desenvolver um pouco mais de independência. Ele precisa procurar buscar aquilo que é valor para ele, sem bypassar os outros, sem passar por cima dos sentimentos dos outros, porque isso para o gato não é relevante, não é viável, mas não olhando, precisando sempre da aprovação do outro. Se o gato deu alto em você, então muita atenção com esse elemento. Áreas sociais são muito boas para o teu propósito, porque você vai querer muito ajudar as pessoas, tudo que está relacionado a servir, a apoiar, faz bem ao gato, e o gato é bom nisso. Por outro lado, excesso de gato pode roubar a autonomia em você e você deve prestar atenção nisso. Sombra de baixo gato. Se você der um gato abaixo de 10%, o que vai acontecer é que falta empatia para você. Pessoas com gatos muito baixos, principalmente se tiver tubarão alto, poderão ser muito voltadas para resultado, grandes realizadores, mas às vezes não são sensíveis para os sentimentos dos outros. Se a pessoa quer falar com você sobre o sentimento dela, isso pode te incomodar. Então é importante quem tem baixíssimo gato prestar atenção para ser mais empático, mais acolhedor aos sentimentos dos outros. Feito isso, você tem um equilíbrio. Todos esses mapas têm uma vantagem. Você pode trabalhar e pode ficar com todas as virtudes desse arquétipo sem a sombra. Porque a sombra ela vai embora quando você tem consciência e se trabalha. Então preste atenção nesses elementos se o teu gato deu muito alto ou muito baixo. Aí chegamos então ao segundo arquétipo do nosso amiguinho lobo. Quem são os lobos? Lobo é o racional clássico, o lobo é aquela pessoa processual. O lobo é aquela pessoa que é muito voltada para a excelência. Quem tem lobo alto busca sempre ser excelente em tudo que faz. Quanto mais alto o teu lobo, maior é tua vocação para processos, para tudo aquilo que é organização. Então, quando a gente fala de um advogado, por exemplo, que não tem lobo, ele tenderá a perder prazos, perder processos, porque ele não se organiza. Se eu falo em um contador, então, que não tem lobo, fatalmente eu vou ter problema com a conta dos meus clientes. As pessoas que lidam com organização e método, o lobo é o perfil perfeito para esse profissional. O lobo ele tem muita consciência de começo, meio e fim em tudo que ele faz. Então o lobo ele acaba sendo aquela pessoa de meio, é o articulador. O lobo é muito eficiente no que ele faz, não é eficaz. Porque o foco dele não é o resultado, é o processo. Os lobos se realizam em ambientes em que eles possam articular, planejar, organizar e controlar. Essas são palavras muito fortes para o lobo. O foco do lobo realmente é o como, é o meio. Por isso que ele é um grande articulador, um grande organizador. Então, como virtudes, o lobo tem essas potências disponíveis para ele que acabam fazendo ele se destacar muito se ele for trabalhar em áreas de engenharia, áreas mais lógicas que permitam esse começo, meio e fim em tudo que ele faz. O lobo tem a necessidade de concluir o que ele faz e ele não gosta de ambientes caóticos. Pelo contrário, o lobo gosta de coisas mais previsíveis, costuma se dar bem também no serviço público, é um ponto importante para o lobo. Agora, se isso é uma potência, se isso é o lado positivo do lobo, o lado negativo do lobo é que justamente ele é muito controlador, ele é muito voltado para processos e não para o novo. Então as pessoas que têm lobo acima de 50% terão normalmente uma sombra muito grande de controle, precisando ter tudo muito previsível, muito bem planejado, querendo controlar a sua vida e dos outros. Então isso bem organizado é positivo, mas quando realmente
realmente em sombra, ele acaba criando uma pessoa que oprime os outros por excesso de controle e necessidade de ordem. Então o lobo tem que prestar muita atenção na sombra do controle da ordem, sendo mais flexível, sabendo se permitir o novo, sabendo identificar oportunidades. O lobo perde muitas oportunidades, porque como ele quer tudo tão previsível, às vezes passa uma oportunidade que não está mapeada para ele e ele simplesmente não olha porque ele quer as coisas planejadas e organizadas. Então o lobo tem como sombra essa característica. Se falarmos de propósito, o lobo ele vai encontrar muito seu propósito em tudo aquilo que diga respeito a organizar, processuar. A área de TI tem um lobo bem aproveitado. Quando é processo, se a tua carreira, se a tua vida for voltada para criar processos para organizações, para pessoas e para empresas, você vai ter realmente um bom resultado no teu propósito. Agora, o lobo lá do sombra dele é que como ele quer tudo tão organizado, tudo tão bem feito, muitas vezes ele não está preocupado em propósito. Propósito é uma questão abstrata. Ele está preocupado em como, em coisas muito concretas, materiais, em métodos. E aí ele acaba não se focando tanto em aspectos tão subjetivos quanto o propósito. Ele precisa se abrir um pouquinho para isso, ele precisa olhar o mundo com um olhar mais de causas, não apenas de processos, e sim permitir que seu coração trabalhe mais, sua intuição trabalhe mais. O lobo ele tende a voltar muito para a razão nas suas tomadas de decisão. Então esse é um ponto muito importante que poderá roubar também o propósito do lobo. Quando você tem um lobo muito baixo, se o lobo der abaixo de 10, como foi meu caso já no passado, muita atenção aqui. Quem tem abaixo de 10 o lobo tem a tendência de ver uma vida plenamente intuitiva, uma vida sem planejamento, sem processos. Cada dia de o que eu estou sentindo hoje, o que eu quero fazer hoje. Então o lobo muito baixo, ele deixa você num estado de muita energia, mas de pouca organização, pouco método. Quem deu abaixo de 10 lobo, muita atenção, porque muitas vezes é nesse calcanhar de Aquiles que você vai ter grandes problemas jurídicos, grandes problemas contábeis, grandes problemas de carreira, porque você não se organizou. Então, o lobo muito baixo requer que você comece a dar mais atenção ou até que encontre parceiros de negócio que te ajudem nesse processo, como foi meu caso, que cresci o meu lobo e tenho hoje parceiros que têm um lobo muito forte. Então, presta atenção nesse elemento de baixo lobo, que ele é bem importante, porque ele costuma causar muito problema, principalmente num país como o nosso, que tem muita complexidade em qualquer gestão de negócio ou carreira. Chegamos então a um arquétipo que é muito mal compreendido, o tubarão. O tubarão, as pessoas costumam achar que o tubarão é malvado, né? Porque o tubarão é aquele cara eficaz. Se o lobo é eficiente, o tubarão é eficaz. E há aquele mito de que o tubarão é grosso, que o tubarão é aquele cara que é tudo a qualquer nota, a qualquer preço. Às vezes, quando o tubarão é muito alto, isso pode acontecer. É uma das sombras do tubarão. Mas o tubarão tem uma grande vantagem. Ele é muito determinado, ele busca muito o que ele quer. O tubarão é o que eu quero, onde é que eu quero chegar. O tubarão é muito focado nas metas e resultados. O tubarão é eficaz. Realmente ele não está muito preocupado com sentimentos, emoções, ainda mais se tiver baixo gato ou baixo águia. Então a tendência dele é focar muito no objetivo. Só que isso também dá ao tubarão um grande poder realizador. Pessoas com tubarão alto são drivadas, são mísseis teleguiados para as metas. Eles acabam realmente alcançando, sendo grandes vendedores, grandes executivos, porque eles conseguem buscar com muita frequência aquilo que eles querem, aquilo que é bom para eles. Porém, esse processo muitas vezes deixa ele muito focado no concreto, no resultado, na sensualidade, no corpo, na meta, e não às vezes em coisas como propósito, como visão, como relacionamentos. O tubarão muito alto com gato baixo dá o perfil menos aderente a emoções. É a pessoa que me... Sabe aquela frase famosa que a gente brinca? Eu não quero saber quem foi que pintou a zebra, só quero o resto da tinta. Adivinha quem é que fala isso? Tubarão. Essa frase tubarão, ele é pouco sensível ao sentimento dos outros quando essa sombra está forte. Então, se o tubarão deu acima de 50, você vai ser um grande realizador. Mas a tua sombra é baixa sensibilidade às relações, excesso de senso de urgência, vamos fazer hoje, é meta da semana, é meta do dia e falta de visão de longo alcance. O tubarão é focado no agora, na meta do mês, o que eu vou atingir, o que eu quero para mim. Pode torná-lo também um tanto focado em resultados materiais e às vezes um pouco alienado em questões espirituais, questões mais sensíveis, porque ele é muito voltado para resultado. Então essa é a sombra por excesso do tubarão. A sombra por falta do tubarão, e nesse caso, obviamente, vamos falar de propósito, essa sombra pode deixar a pessoa pouco voltada para propósito, porque o foco dele realmente é resultado concreto. Para que falar de propósito? Vou falar de metas, o que eu quero ganhar no final do mês, o que eu quero ter na minha casa no final da minha vida. Então ele acaba ficando pouco sensível para ideias mais abstratas, mais sofisticadas até como propósito. Então esse é um ponto importante de atenção na sombra por excesso do tubarão.
A sombra por falta de tubarão é ao contrário disso. Ela acaba criando um padrão no qual você não é a prioridade. Quem tem abaixo de 10 tubarão não é drivado para metas. O foco da pessoa é basicamente assim, agradar os outros, a contribuir, muito subjetivo. Então ele acaba não sendo focado nas metas do que ele quer ganhar. Se eu perguntar a uma pessoa que tem abaixo de 10% de tubarão, quanto você quer ganhar no final do mês? Dificilmente ela vai saber me responder, porque ela não tem metas concretas, que carro ela quer ter, que corpo ela quer ter, que casa ela quer ter. O tubarão dá esse poder. Então, se você tem um tubarão abaixo de 10%, muito cuidado com a falta de ambição na sua vida. Em termos de propósito, um baixo tubarão pode tornar o teu propósito muito pequeno. Você pode até reconhecer que você quer fazer a diferença nessa área ou naquela, mas dificilmente você vai dar uma escala desafiadora, porque o baixo tubarão faz com que as pessoas vivam uma vida sem autodesafio, sem voltar para metas, resultados que poderiam ajudá-lo a crescer também e poderiam ampliar até a sua visão do seu propósito. Chegamos então ao último arquétipo, o águia, que é o arquétipo das ideias, do porquê. Se formos falar de propósito, o águia é o mais aderente a propósito, porque ele é o tipo do perfil que questiona a realidade. O águia questiona por que o mundo é do jeito que é. O águia é um questionador incansável. Ele está sempre pensando em como é que ele pode fazer diferente, como é que ele pode melhorar o mundo, as empresas. Ele está sempre voltado para o mundo das ideias. O águia ele se desafia por meio de desafiar o meio em que ele está vivendo. Se existe uma regra, o águia vai querer quebrar. E é muito interessante que os águias eles são muito bons comunicadores. Você pega aquelas pessoas como eu, outras pessoas que se comunicam agilmente, que têm pensamentos rápidos, acelerados, que são pessoas que são muito ativas, tem águia alto com certeza. Porque o perfil do águia é esse perfil da comunicação, do falar, do articular, do pensar. E é interessante também que tanto o águia quanto o gato são relacionais. Só que o águia se relaciona por meio das ideias. Ele adora uma conversa, adora um papo, ele se estimula por meio da conversa. Ele não é tão ligado como o gato no aspecto sensorial, no aspecto afetivo. Mas os dois são relacionais, só que de forma diferente. Então o águia, ele é muito bom para questionar a realidade, para criar o novo, para trabalhar com comunicação. E ele é muito bom como líder para até motivar pessoas, levando grandes ideias, grandes pensamentos que desafiam as pessoas a serem mais do que elas estão mostrando. O águia é sem dúvida um grande entusiasta e gosta de entusiasmar pessoas. Porém, a sombra do águia com excesso é exatamente essa. Ele tenderá a ficar no campo das ideias. Se não tiver o tubarãozinho atuando em coadjuvância aqui, a tendência será ele ficar só no mundo das ideias, realizando muito pouco. Quando o perfil é águia-gato, que é a somatória dos dois, a tendência é pensar em pessoas e ideias e executar pouco. Então, o importante do águia é ele se focar mais na execução, no como e o que. A pergunta do águia é o porquê. Por que é assim? Por que o mundo é desse jeito? Vamos mudar as empresas? Vamos mudar a sociedade? Agora, se ele não tiver um tubarão alto ou um lobo alto, faltará ele pensar no que ele quer atingir e como chegar lá. Então, se deu águia alto para você, presta atenção no excesso de águia, um propósito que você poderá ter um propósito muito elevado, grandioso, incrível, mas executar pouco, ficar apenas no mundo das ideias, das intenções. Se deu muito baixo, a tendência é o oposto disso. Você ter uma dificuldade de pensar no futuro, porque o águia dá uma tendência de olhar o futuro. Então a pessoa que não tem águia alta tenderá a olhar muito o presente e, se tiver lobo, o passado, mas não o futuro. Então o tubarão olha o presente, o lobo olha o passado e o águia olha o futuro. Se deu baixo a águia para você, mais atenção a pensar a longo prazo, o que tua missão, o teu propósito poderá trazer para você e para o mundo à sua volta. Então o águia tem que prestar um pouquinho mais atenção no concreto, no objetivo, e assim viverá a melhor opção de carreira, que inclusive os águias são muito bons para a área de comunicação, liderança, tudo que diga respeito ao novo, a criação, ao lado criativo, o águia vai sair muito bem. Gente, como eu comentei com vocês, esse vídeo não é feito para aprofundar esse teste, que é muito mais profundo. Eu não vou falar das combinações de dois tipos, que é um padrão bastante profundo. Ele foi para dar uma visão geral e para que você consiga compreender aquilo que é mais adequado ou não a você. Se você quiser realmente conhecer mais o teste e a si mesmo, aí é meu convite, faça a formação de Coach Ikigai, onde a gente trabalha em profundidade esses testes de neurocomunicação. Aqui deu uma visão geral, tenho certeza que foi bastante útil. Se tiver dúvida, faça perguntas que a gente responde, porém sempre entendendo que esse teste é uma visão ainda inicial. A combinação do seu teste em várias das 4 dimensões determina
uma tendência muito mais precisa daquilo que você está, aquilo que te falta, só que não é o objetivo do nosso curso VSP. Então aqui temos uma visão geral para que você consiga pensar se está na sua zona de competência, na área em que você está talhado para trabalhar e aquilo que te falta trabalhar. Então, para fechar, vamos relembrar, se você deu gato alto, muito alto, bastante atenção à autonomia. Você precisa trabalhar sua autonomia, conseguindo acreditar mais em você, pedindo menos autorização para os outros, mas sabendo que a tua área de competência é a área humana, a área de relacionamentos interpessoais, dando suporte para as pessoas. Se deu lobo, o teu foco precisa ser trabalhado na liberdade, mas permitir que as coisas sejam menos controladas, porque o lobo tem a tendência controladora, aceitando mais o novo, perdendo menos oportunidade, porém entendendo que você tem uma vocação muito grande para áreas que são ligadas a processos de controle. Se deu tubarão, lembrando que você é muito bom em dar resultados, muito bom em metas, porém precisa trabalhar um pouquinho mais sua visão de longo alcance, para trabalhar um pouquinho mais sua sensibilidade nas relações, mais empatia nas relações interpessoais. E se deu águia, você é um grande comunicador, é uma pessoa que tem muita facilidade para trocar ideias, para se comunicar, para ver o novo, para idealizar, para a área de comunicação como um todo, porém precisa colocar os pezinhos no chão, buscando ser mais objetivo, focando mais metas e métodos para chegar onde você quer. Dito isso, espero que o teste ajude bastante você em sua jornada de autoconhecimento. Ei, calma aí, o Edu esqueceu que a gente tem uma oferta para você. O MindNey, ele tem uma ferramenta exclusiva e aprofundada, como o Edu falou, sobre os perfis comportamentais, que são os binômios. Então, assim, vocês devem ter percebido no teste de vocês que deu 30% um, 50% outro, 2% outro. Qual que é a grande chave disso? A gente precisa, apesar de ter um binômio forte, entender todas essas características, quais são as nossas sombras, quais são as nossas luzes, né? O que nos potencializa a viver o nosso propósito, o que nos impede de viver o nosso propósito, mas também é muito importante que a gente aprenda a desenvolver as outras potencialidades que pra gente ainda é fragilidade. Vou me citar como exemplo, eu sou águia-gato em binômio, mas eu tenho tubarão mais ou menos assim, se eu quiser eu consigo me organizar, mas o meu lobo era muito baixo, muito baixo. Então eu comecei a ter diversas ferramentas para poder desenvolver esse lobo. Isso quer dizer que eu vou virar lobo? Não, não quer dizer isso. Mas isso quer dizer que quando eu precisar fazer isso, eu não vou permitir que isso seja eu não vou permitir que isso bloqueie o meu propósito. Eu vou trabalhar, então, cada vez mais os meus pontos fortes, mas eu vou entender com muita profundidade quais são as minhas fragilidades, para que quando essas fragilidades pensem sequer em abalar o meu sonho, eu consiga atuar e consiga resolvê-los. Mas existe também uma estratégia que é muito usada e eu recomendo muito que o façam, que é entender esses binômios que são fracos para procurar os parceiros de projetos. Eles vão ser as pessoas mais fáceis de lidar? Não vão, mas eles são exatamente o que a gente precisa para o nosso propósito viver com profundidade e com plenitude. Isso a gente só consegue fazer entendendo exatamente o que é cada um e conseguindo replicar isso na busca dos parceiros. A minha empresa, que é a hamburgueria que tem mais pessoas, quando eu fiz esse teste pela primeira vez, eu identifiquei que todo mundo tinha o mesmo perfil comportamental que o meu. Por quê? Porque o diferente a gente tende a entender como um ponto negativo. E com essa ferramenta e com essa estratégia, a gente começa a entender que as diferenças, elas são potencialidades. E isso faz com que o sonho de vocês, ao invés de caminhar, ele voe para realizar. Então eu recomendo que vocês façam. Quem tiver mais interesse, procura a Karina lá no WhatsApp, liga para ela, grita para ela: Karina, preciso de você. Mas eu recomendo do fundo do meu coração que vocês o façam, porque esse também foi um ponto que foi divisor de águas, assim, principalmente na velocidade de atingir o meu propósito e atingir o meu sonho. A ferramenta, ela vai te auxiliar para você encontrar o seu contraponto. Porque não é também, eu sou águia-gato, então vou pegar o tubarão-lobo. Vocês vão brigar mais do que vocês vão ser produtivos. A questão grande aqui é conseguir se comunicar com os diferentes, mas principalmente entender que um aspecto da qualidade precisa se comunicar com a outra, com a qualidade do outro, e aí os outros aspectos serem complementares.